Alô, amigos! Como os amigos sabem, no dia 26 de agosto passado, nós tivemos um encontro com o Tenente Brigadeiro Damasceno. Ele atualmente é secretário da CEFA, Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica. O que nós queríamos com ele era meramente um aconselhamento acerca de como fazer para preservar a história da Escola Técnica de Aviação no prédio onde ela funcionou. Hoje funciona o Museu da Imigração e não há nada que lembre aquela escola naquela edificação. Acontece que em 51 o governo de São Paulo trocou a Escola Prática de Agricultura de Guaratinguetá por aquele prédio, cedendo a Escola Prática de Agricultura para a Força Aérea Brasileira. E lá está hoje a Escola de Especialistas de Aeronáutica. Então, aí todos os alunos da Escola de Especialistas de Aeronáutica da Ponta do Galeão vieram para São Paulo, para a ETAV, num primeiro momento. A seguir, se deslocaram para Guaratinguetá num processo que levou cerca de 2 anos, entre 1951 até 1953. O primo, tenente-coronel especialista em foto, dizia para mim: a turma de 53 é que trabalhou, eles se formaram especialistas em carregar armários. Quer dizer, até o final de 53 havia coisas da Força Aérea Brasileira naquela edificação. E não há nada no Museu da Imigração que lembre isso, um museu que esquece a própria história. Conversamos sobre isso com o Brigadeiro Damasceno. Ele disse: olha, nós vamos conversar com o governo do estado de São Paulo, mas não sabemos como será a receptividade à nossa proposta. Qual o seu plano B? E ele me pegou, eu não tinha plano B. Eu não tinha plano B, eu tinha esse plano, eu queria fazer alguma coisa lá para preservar a memória da Escola Técnica de Aviação. Ele garantiu que se esforçará para fazer um memorial, para colocar um marco informando da história. Mas ele disse: não é melhor fazermos um memorial, um museu do especialista, um memorial em Guaratinguetá? A visitação lá é maior, o local é mais central, mais pessoas conhecem, pouca gente da nossa área, do nosso ramo, conhece o Museu da Imigração. Estando lá, já estaremos dentro de casa, fica mais simples até a alocação de recursos da Força Aérea para esta finalidade, ajudar vocês a erguer, a juntar esse acervo. Você já tem um bom acervo. E disse ele: pela experiência que eu tenho, disse o Brigadeiro Damasceno, quando criei o museu do GTE, o Grupo de Transporte Especial, que ele comandou durante alguns anos, ele criou um museu, e ao criar o museu, o acervo chega, material chega, sabendo que aonde depositar esse material precioso que ficará seguro, o material vem. Ele fala: comecem, deem o pontapé inicial com esse material que vocês já têm, que mais material virá naturalmente. Conversem com o comandante da escola, eu vou conversar com o comandante da força e nós vamos alinhavar tudo. Pelo distanciamento do tempo, pelo que eu tenho conversado com a assessoria do Brigadeiro Damasceno, os diálogos já estão feitos. Já houve inclusive um diálogo do Brigadeiro Damasceno com o Brigadeiro Codinhoto, comandante da escola. Agora, eu gostaria de ir até a escola para cumprir a missão que me deu o Brigadeiro Damasceno. Eu, o Paulo Casseb, o Durval e o Viana, 2 veteranos da ETAV. Nós 4 somos os interlocutores do Brigadeiro Damasceno com essa finalidade. Ele nos elegeu, não pode ficar falando com todo mundo, ele é um cara muito ocupado. Então ele nos elegeu: quero conversar com vocês sobre essa montagem. Vão lá, prestem todo o apoio ao comandante da escola, que é o Brigadeiro Codinhoto. Eu gostaria de viajar para lá nos próximos dias, e esse vídeo é mais no sentido de solicitar uma ajuda aos amigos nos termos que o Benonil sugeriu. Uma ajuda espontânea, voluntária, de qualquer valor, para minha conta bancária, a fim de que eu possa viajar. Eu realmente estou numa situação tanto tenebrosa, né?
quem no Brasil não está, né? Mas para fazer uma coisa extra, assim, eu preciso de alguma ajuda. Eu simplesmente ir daqui a São Paulo, a Guaratinguetá, passar uma semana por lá, há deslocamentos, provavelmente táxi, há refeições a fazer, eu preciso me hospedar em algum lugar. Incorporando tudo isso, se cada colega enviar um pouquinho, né, eu junto a quantia necessária para passar uma semana lá. Eu pretendo conversar com o Brigadeiro Codinhoto, verificar o local e fazer uma pesquisa no arquivo e no registro. Já tenho encomendas de muitas pessoas por coisas a procurar por lá. Preciso também conversar com o pessoal da AMIGA, Associação de Militares e Nativos de Guaratinguetá e Adjacências, que me recebeu de braços abertos, como membro, como sócio emérito da AMIGA e como diretor cultural daquela honrada associação. Eu estou muito feliz com isso, muito feliz. Foi uma série de circunstâncias fortuitas que acabaram nos levando a esse abraço fraterno. Eu anelo por ele desde 2015. Só em 2019 se concretiza, já estou dentro da AMIGA, já faço parte, já estamos juntos, agora estamos todos juntos na mesma direção. E como diz o dístico, né, da própria AMIGA, juntos somos mais fortes, tá certo? Então, aqueles colegas que puderem auxiliar de alguma forma, entrem em contato comigo, tá? Tem o meu e-mail, curvelo@gmail.com. Entre em contato por e-mail, pelo WhatsApp, os colegas têm, e me digam se podem me ajudar, que eu lhe mando os meus dados bancários, tá ok? Nada obrigatório, ninguém fica zangado com ninguém se não puder, porque a situação tá braba mesmo, tá feia para todo mundo, tá difícil, nós vivemos um momento muito difícil. Tanto que nós queríamos até construir um museu em Guaratinguetá, mas agora não dá. Houve um contingenciamento de 48% das verbas das Forças Armadas. O Ministério da Defesa teve 48% de suas verbas contingenciadas agora recentemente. Então, sem recursos, no máximo, nós vamos adaptar uma sala. A Cefa provavelmente encaminha recursos para a gente arrumar a sala direitinho, para ficar bem parecida com aquela sala de memória da Esquadrilha da Fumaça, lembra? Eu estive lá com a Tenente Cocati, visitei um espaço lindo, também montado pela FAB, dentro da Academia da Força Aérea. Aquilo ali me deixou, puxa vida, salivando. Eu acredito que este seja o nosso caminho. Nós vamos ter, sim, talvez daqui a alguns anos, o Museu do Especialista. Por enquanto, vamos começar pequeno, vamos começar com um espaço de memória. Eu tenho algum acervo, Paulo Casseb e outros colegas têm algum acervo. Nós vamos juntar todo esse material, colocar à disposição do visitante, e à medida que o tempo passe, mais material chega, o espaço se amplia, as coisas vão acontecendo, tá ok? Até quem sabe, de repente, apareça um mecenas, alguma empresa amiga, alguma coisa que possibilite uma construção mais sofisticada como aquela com a qual nós sonhávamos, né? Nesse primeiro momento, portanto, é solicitar essa pequena ajuda. Eu preciso passar em São José dos Campos. Tem um colega especialista em eletrônica que eu preciso visitar, tem um laboratório de guerra eletrônica que está me deixando salivando. Eu preciso passar por lá, ele está ansioso para me mostrar, colega da turma 197. 2 antigões da ITAV, que se possível eu levarei até Guaratinguetá comigo, é o Viana e o Durval, que estiveram conosco lá em São Paulo. Gostaria muito que o Paulo Casseb fosse também até a Escola de Especialistas nesse momento. Não sei se para ele será possível, está se aproximando do domingo aéreo na AFA, ele deve estar se ajeitando para alguma coisa. Mesmo o tempo do Brigadeiro Codinhoto está curto nessa minha visita lá agora, mas de toda maneira é o melhor momento para mim, tendo em vista que a saúde da minha mãe está bem melhor. Ela já anda com as próprias pernas, ela está com uma boa autonomia. Minha irmã faz aquela supervisão diária porque ela trabalha muito, e
eu posso me ausentar sem grandes preocupações. Minha mãe está legal, melhorou, graças a Deus. Agradeço aos colegas que ergueram suas preces pelo restabelecimento dela. Muito obrigado. No próximo bloco, eu pretendo contar um pouquinho como foi a história desde que eu encontrei o grupo, um colega da minha turma me encontrou em 2015 e eu fiquei fascinado com o encontrão até o que está acontecendo nos dias de hoje, tá ok? Agora, fica então esse recado. Quem puder mandar uma ajudinha para eu viajar até Guaratinguetá nos próximos dias e voltar, eu devo passar uma semana por lá para ficar redondo, visitar colegas, entrevistar antigões, fazer bem. Dizia eu, narrar como foi o nosso desenvolvimento desde 2015 até hoje. Em 2015, um colega de turma me encontrou pela internet e me colocou em contato com a minha turma. Foi uma coisa fantástica reencontrar colegas que eu não via há 40 anos, né? Quando eu tinha 17, 18 anos, dormindo beliche de cima, beliche de baixo do lado, armários pequenininhos, aqueles beliches de ferro com lona. Agora a coisa está mais modernizada, né? Colegas apresentaram fotos de formatura, fotos de momentos passados na escola, foi troca de crônicas, experiências, foi fantástico. De repente estavam conversando sobre muitas outras coisas, né? Opiniões sobre futebol, sobre política, sobre religião, entregue seu coração para Jesus, come hóstia, não sei o que, não sei o que. De repente eu perguntei, não dá pra gente concentrar isso aqui no que temos em comum? Porque cada um tem uma religião, cada um tem uma opinião política, cada um tem um time de futebol. Vamos nos concentrar no que temos em comum e deixar essas outras coisas para a gente debater em outros lugares, né? Concordaram, né? E estava indo bem. Aí eu encontrei outros colegas que eu conheci ao longo da minha carreira militar, colegas do HCA, colegas do 3º Comar, colega do 6º Comar, com quem eu entrava em contato pela rede de comando, onde eu dava manutenção, né? Então foi fantástico. E conversando com o Matu e o Moura Brasil, na noite do encontrão de julho de 2015, nós chegamos à conclusão que há como aprimorar o desfile, há como melhorar o desfile. Ano a ano ele vem melhorando, vem se ampliando a participação e ficando cada vez mais organizado, cada vez melhor. Mas há sempre como melhorar. E naquele momento nos ocorreu criar grupos para turmas que ainda não tinham grupos. Algumas turmas já tinham grupos. A minha turma tinha um grupo no Facebook, ainda não haviam inventado o WhatsApp em 2015. Então criamos, fomos eu, o Ageu Feitosa, o Eliezer Nogueira, o Ageu Feitosa da turma 162, o Eliezer Nogueira da 173 e um outro colega da 177, Mark 7, é um apelido que ele usa, é um cara fantástico ligado a Star Trek, Mark 7, velocidade de dobra 7 talvez, enfim. Então criamos grupos, convidamos colegas, criamos regras. O Rodrigo Cano, da turma 162, foi uma mão na roda naquele momento. O Marcos Chaves também, apresentando aquele livro do Coronel Lucena, né? Berilo Lucena de Cavalcante, com a listagem das turmas no final, turmas por data de formatura. A partir dali, nós começamos a criar assim o arcabouço da organização do desfile, né? As turmas mais recentes, obviamente, não constam daquele livro, porque o livro foi escrito há mais de 20 anos. Mas eu tenho atualizado, na medida do possível, com a ajuda dos colegas lá na escola e nas vezes que eu vou lá fazer pesquisa, como nessa semana que entrará, e eu pretendo ir lá também com a ajuda dos amigos. Ok. Enfim, naquele momento, através do Reserva eu mandava alguns recados, conversava com as pessoas, né? Sempre
em bom nível, educadamente, civilizadamente. Ali eu encontrei o Baracho, encontrei o Leal, nosso decano especialista, formado na turma 3 da Ponta do Galeão, 1º de maio de 45. Ele enfim, é o especialista que se graduou há mais tempo vivo, né? É o Leal, o Benonil, nossa, um anjo da guarda, o Benonil, viu? Mandou material pra caramba por e-mail, muitas fotos, muito bem tiradas, muito bem digitalizadas. Eu não sabia que naquela época não havia a ponte que liga o continente até a Ilha do Governador, eles iam de balsa. Depois o Leal me contou pessoalmente, quando eu tive a honra de ir até a casa dele, conheci lá o Brigadeiro Nóbrega também. Tem sido uma experiência muito rica toda essa. Eu venho tentando remontar a história humana do especialista, não apenas a história mecânica, a história da aviação, quem foi, ou só arrolar frios nomes, não, contar detalhes sobre a existência, como era a existência, por exemplo, como era a existência da Turma dos 500, o que me traz de aporte, por exemplo, Dimitri, Camargo, Manuel Florencio, JB, o Hamilton, meu irmão, é fantástico. Então conhecemos ali como foi a história da Turma dos 500, o Borim também, são muitos, enfim, e há mais a encontrar. É isso que até causa uma certa ansiedade. A gente quer encontrar mais colegas, né? E colocá-los organizadamente, participando. Por isso, quando eu convido para o grupo, eu digo, gente, vamos participar do grupo, mas aqui há algumas regras. Então, política, futebol, religião, venda de badulaques, nada disso faz parte do nosso escopo. Aqui no grupo nós estamos para conversar sobre a nossa experiência na Força Aérea, em particular na Escola de Especialistas de Aeronáutica, legal? Isso não é censura. Não gostou disso aqui, vai para outro lugar, liberdade total, total. O grupo é temático, não confundir grupo temático com grupo censurado. Eu não estou censurando alguém porque quer falar sobre isso ou sobre aquilo. Não, não há censura. O que há é tema, não foge do tema. Pronto. Senão a gente se perde. A gente quer organizar as coisas, ajudar a amiga a ficar cada vez melhor. Aquele desfile, aquelas homenagens, todas aquelas coisas, né? E nesse sentido vimos trabalhando. Em 2016, eu consegui o telefone do Brigadeiro Valacir, liguei para ele, marquei uma audiência, conversei com um amigo meu que mora no Rio, o Erasmo, né? Coronel Erasmo, eu e o Erasmo fomos até o escritório do Brigadeiro Valacir. Ele nos recebeu muito bem, nos presenteou com o seu livro fantástico, Trajetória de Honra, que eu leio e releio sem cansar. Cada vez que eu leio eu descubro uma coisa nova, é muito bom, recomendo. Precisa de uma nova edição. De toda maneira, está para download. O Brigadeiro Valacir disponibilizou para download a partir da nossa página em PDF. Vale a pena. Trajetória de Honra de Sargento a Brigadeiro. Uma vida de amor à Força Aérea Brasileira. Recomendo. Enfim, além disso, encontrar o Brigadeiro Valacir, nós o levamos para o encontrão em 2016 e foi fantástico. Foi como uma força da natureza chegando na escola. Como ele foi bem recebido, como ele ficou emocionado, como foi bacana. E naquele momento nós queríamos também começar o arcabouço de uma entidade representativa do especialista. Acontece que os especialistas da Força Aérea Brasileira estão espalhados pelo Brasil inteiro e precisa de gente em Guaratinguetá para tomar providências de uma série de coisas. Isso, desde 2015 até hoje, não se encontrou. Tenta-se, chega-se perto, não se consegue, fica complicado, parará.
De certa maneira, eu me vi compelido a aceitar a mão que me estendeu a amiga, a Associação dos Militares e Nativos de Guaratinguetá e adjacências, porque eu preciso de apoio para manter a página no ar. Não é de graça, não é caro, mas não é de graça. E eu realmente não estou em condições tão plenas quanto eu gostaria. Então aceitei a mão amiga da amiga, né, que passe a redundância, e fui acolhido. Meu projeto foi compreendido a pleno pela Associação dos Militares e Nativos de Guaratinguetá e adjacências, tudo direitinho, e fui recebido como diretor cultural da entidade. Eu estou muito honrado com essa posição, é fantástico. Agora, ao longo do processo, seria cansativo e eu cometeria injustiças a rolar o nome de todos os colegas que nós conhecemos e que vêm nos ajudando ao longo do tempo. No topo da lista, Walter Sanches, turma 147, do Grupo Agarra de Pernambuco, a quem eu mando meu abraço, o Geraldo Risadinha, meus amigos do Grupo Agarra de Pernambuco, o Weber, do Grupo Condor, lá de Curitiba, no Paraná, gente fina pra caramba, enfim. Agora, recentemente, conheci o Alfredo e o Lemansky, da Abracate, Associação Brasileira de Catalineiros, né? O Alfredo é o presidente. Como conhece da Amazônia, como conhece do Catalina, grupo da Turma dos 500, de quem eu já falei também, Manuel Florencio, Camargo, Dimitri, Hamilton, gente de primeiríssima linha, da melhor cepa. Meus colegas que eram antigões para mim, que eram da turma 170, o Ailton Salles, o Júlio Kinieski, que eu conhecia ainda na escola, a MR como eu, né? Gente fina pra caramba. Fino em amplos sentidos, ele é fininho, mora em Curitiba, e de uma educação, de uma cabeça, assim, de uma capacidade intelectual fora de série. Me ensinou muita coisa. Enfim, colegas da turma, da turma 152, meu querido amigo, o professor J. Carlos, né? Ele foi nosso sargenteante lá na escola, o J. Carlos, o Molina, da turma 156, Wagner Molina, meu professor de eletrônica. Sabe que eu quando comecei a estudar filosofia, é aquele negócio, a vocação do meu pai era que eu fosse engenheiro eletrônico. A minha vocação eu fui descobrir anos depois, mas não era essa. Eu comecei a estudar eletrônica por influência paterna. Meu pai já tinha morrido, eu fui procurar estudar o que me interessava. Mas conversando com o Molina, entrevistando-o, até porque ele foi meu professor, tem aquela coisa do carinho, né? Porque a gente fica ligado, né? Ele falando sobre os alvos do radar, assim, sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei direitinho dele dando aula, me lembrei como é que funciona. Se colocasse um radar VQ-47 na minha frente ali, eu consertava. Pô, é incrível, o cara é bom, viu? Excelente professor, Molina, abração. E puxa, olha, o Milton Campos, da ETAV, mandou fotos, material à beça. Jaime Magalhães, da turma 124, mandou fotos, legais à beça. Meu Deus, o Átila, de Curitiba, que tinha aquele programa Entre Nuvens e apresentou durante 20 anos lá em Curitiba, lá no Paraná. Assim, é uma honra enorme conhecer gente desse quilate humano, né? O Átila da turma 124 também, como Jaime Magalhães, como Cleófas, gente fina, mora lá na Tijuca, o Cleófas, meu amigão, que bacana, né? Eu adoraria ter tido a oportunidade de ir ao Rio na confraria do especialista, mas não tive oportunidade ainda, nem oportunidade em termos de acertar a saúde da minha mãe com a saúde do meu bolso e ir até o Rio de Janeiro. Eu vou de tão raro em raro que está complicado, mas em algum momento eu hei de talvez chorar com os amigos. Pô, vocês me ajudam aí no Rio? Eu queria ir lá pesquisar no INCAER,
Eu preciso ir no INCAE de novo, CPDOC, preciso ver algumas coisas que são meio raras de encontrar. Biblioteca Nacional, pô. Eu não consigo consultar a Biblioteca Nacional pelo computador, Deus me livre. Preciso consultar a Biblioteca Nacional pessoalmente, lá eu sei como é que é. Enfim, gostaria, e tem muita coisa que eu posso aprender e trazer, né? E trazer, eu sou um historiador, entre outras coisas, um historiador que apresenta para os alunos a história viva. Está aqui o faraó, ele foi capaz de comandar o Egito daquela maneira. É assim que eu gosto, apresentar a história viva. Eu quero criar a história viva do especialista. Se possível, até montar um filme contando desde 1941 até hoje a história do especialista. Ponta do Galeão, o contrato da Embry-Riddle, trazendo a Escola Técnica de Aviação para cá, o que aconteceu em termos internacionais com a Aliança Internacional Antifascista, como o Brasil participou da guerra, o que aconteceu depois, a redemocratização do Brasil, um momento espetacular. Como se vivia bem naquele tempo. Meu Deus do céu, não se parece nada com essa confusão danada que está hoje. Aquele tempo era espetacular. Como vem deteriorando, viu? Mas isso é cíclico, a gente não precisa ficar desesperado não. Essas coisas são cíclicas. Daqui a pouco esse tempo horroroso passa e a gente volta a subir novamente. Devagarzinho as coisas acontecem com a graça de Deus. Eu quero agradecer a todos pela atenção dispensada e em Deus me dando saúde, e aos amigos paciência e de incomodá-los com novos vídeos novamente, tá bom? Saúde, paz, prosperidade a cada um dos amigos e suas famílias.